Pai amado, agora nós iremos passar ao momento da pregação, ao momento, ó Pai, onde a Tua palavra vai ser pregada, vai ser ministrada. E para isso, ó Deus, eu peço ao Teu Espírito Santo que conduza a nossa mente, que o Teu Espírito Santo conduza esse momento onde nós estamos reunidos, ó Pai, em torno do Teu Evangelho. Pai amado, toda doutrina que nós procuramos estudar, toda doutrina, ó Deus, que está contida no texto, nós queremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para entendermos as maravilhas do Teu Evangelho. Deus amado, por muitas das vezes, homens e mulheres estão diante da Tua palavra e, assim como há um véu sobre o coração de muitas pessoas, e onde o Deus desse século, ele cega o entendimento para que as pessoas não aprendam e não conheçam o Teu Evangelho, o que eu peço a Ti, ó Deus, é que hoje, nessa noite, pessoas possam ter esse véu removido dos seus corações, dos seus entendimentos, Pai, porque a Tua palavra diz que enquanto há fôlego, há esperança. Pai amado, a minha oração é que, para que Teu Espírito Santo hoje, verdadeiramente, convença-nos, ó Pai, do Teu Evangelho, que o Teu Espírito verdadeiramente quebre as barreiras do nosso entendimento, que o nosso coração seja esmiuçado, ó Deus, pelo poder e o peso da Sua glória, que o Teu Evangelho, ó Deus, seja o centro hoje, ó Deus, e que nós possamos ver as maravilhas que estão contidas na Tua palavra, que haja um verdadeiro despertar, ó Pai, e avivamento, ó Deus, pois infelizmente na nossa geração, as pessoas acham que avivamento, ó Pai, é algo estranho, é algo de pular, rolar, falar coisas que não estão de acordo com a Tua palavra, mas nós vemos que o verdadeiro avivamento é um retorno à Sua palavra, um retorno ao amor à Sua palavra, à compreensão à Sua palavra. Pai, assim como na palavra está lá que o Teu povo se afastava da palavra, e ao se afastar da palavra, se afastava de Ti, ó Pai. Então por isso hoje nessa noite eu peço que o Teu Espírito Santo traga um verdadeiro avivamento para essa geração e para esse povo que está aqui hoje, ó Deus. Amém, Jesus. Amém. Nós estamos na série de pregação aos Romanos, a carta de Romanos, capítulo 9. E nós vimos até aqui a soberania de Deus. Nós vimos que Deus, ele escolhe Isaac e não escolhe Ismael. Nós vimos que Deus, ele escolhe Jacó e não escolhe Esaú. E nós vimos que essa é uma doutrina que muitas das vezes os homens se assustam. Muitas das vezes, quando nós estamos diante dessa doutrina, nós vemos que os homens acabam colocando Deus em um tribunal como réu. E as pessoas, elas acabam diminuindo Deus ao ponto de as suas mentes finitas julgarem esse Deus infinito, por não compreenderem e por não entenderem o que Deus faz e da maneira como Deus faz. E agora nós vamos, hoje nessa noite, olhar mais 2 versículos subsequentes do que nós já estudamos até aqui, porque nós vamos ver algo interessante. Nós vamos ver esse Deus que é soberano, esse Deus que decreta todas as coisas e que executa a sua vontade, um Deus que decreta, porém ele não consegue executar esse decreto, ele não consegue executar a sua vontade. É um Deus patético, porque se ele não consegue, se ele está sujeito à sua criatura,
O que adiantaria esse Deus decretar? O que adiantaria esse Deus pensar em fazer algo, sendo que Ele não poderia fazer? Por isso que nós lemos que Deus Ele faz tudo segundo a sua vontade. E não há ninguém que possa impedir a vontade e o agir de Deus. Então hoje, nessa noite, eu peço a você, eu peço ao Espírito Santo que a sua atenção seja redobrada para o que nós vamos falar aqui. E é interessante que nós estamos diante de Deus. Nós estamos diante de um momento solene. Nós estamos diante do Rei de todo o universo. E esse Deus, Ele quer falar com você através da palavra. Não deixe nada roubar a sua atenção. Não deixe nada tirar o centro da atenção de Deus. Então a palavra diz assim em Romanos 9, 17 e 18, aonde nós vamos meditar nessa noite. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Então aqui, amados, essa passagem, ela é a segunda parte da resposta da questão que nós levantamos, melhor dizendo, que Paulo levantou no culto passado. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Se Deus escolhe um e não escolhe o outro, se Deus ama um e não ama o outro, antes mesmo desses nascerem, a pergunta ela é feita, e essa pergunta é uma pergunta retórica do apóstolo Paulo. E agora Paulo ele vai nos dar um outro exemplo para nos ajudar a compreender o que ele está dizendo. Então no versículo 17 e 18 é uma base, é uma resposta para que nós possamos cada vez mais amar a palavra de Deus. Ele diz: porque diz as Escrituras a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Se a questão, amados, é resolvida da forma como o apóstolo Paulo escreveu no texto precedente, de forma que a salvação não depende de quem quer, nem depende de quem corre, mas de Deus mostrar a sua misericórdia, e de forma que Deus ama um e odeia outro, diremos então que há injustiça da parte de Deus? Você, ao ler esse texto, talvez já se perguntou isso. Então o apóstolo Paulo ele está mostrando para nós um exemplo. O apóstolo Paulo ele vai nos ajudar agora a olhar para esse texto e compreender. Ele vai nos dar uma base a essa questão que foi levantada. O apóstolo Paulo ele respondeu de maneira clara, de maneira objetiva. Será que há injustiça da parte de Deus quando Ele escolhe uns para salvação e não escolhe outros? Qual foi a resposta de Deus? Qual foi a resposta de Paulo? De maneira nenhuma. Não há injustiça da parte de Deus. Quando Deus ele quer salvar um pecador e não quer salvar outro pecador, não há nenhuma injustiça da parte de Deus. Pois aqueles que são salvos por graça imerecida. É a misericórdia de Deus que está sendo depositada naquela pessoa. E quando Deus ele não estende essa salvação a outros, o que não recebe, ele não recebe injustiça de Deus, mas ele recebe
a justiça de Deus, pois todos os homens são dignos e estão condenados por natureza ao inferno. Nenhum homem merece a salvação. Todos os homens nascem segundo Adão, segundo a natureza de Adão, segundo a condenação de Adão. Então, amados, não há injustiça de Deus, de maneira nenhuma. Amados, por implicação, a resposta é que diremos que não existe nenhuma injustiça da parte de Deus. O apóstolo Paulo, ele é bem claro com isso, quando ele escolhe um e não escolhe o outro. Sem dúvida, não chamaremos a Deus diante de um tribunal para determinar se existe injustiça nele. Pelo contrário, amados, levaremos a questão ao próprio Deus. Pois quando estamos diante de algo tão sério, de algo tão assustador, de um texto tão apavorante, de um texto que faz as nossas bases tremerem, faz com que o nosso alerta acenda. Pois no mundo só existe dois tipos de pessoas: aqueles a quem Deus amou na eternidade e aqueles que Deus não amou. Aqueles que Deus escolheu na eternidade e aqueles que Deus não escolheu. Por isso, amados, quando nós estamos diante dessa situação, desta questão, deste texto, devemos ir ao próprio Deus. Isto é, nos voltaremos para as Escrituras, para a palavra, para a Bíblia, e deixaremos Deus dizer se Ele tem o direito soberano de ter misericórdia de quem Ele quer ter. Pergunte para Deus: Deus, o Senhor, somente Tu tem direito disso? Será que isso é justo, Deus? Os homens perguntam isso. Será, Deus, que o Senhor, como soberano de todo o céu, toda a terra, todo o universo, pode fazer isso? O Senhor tem direito de ser soberano e de ter misericórdia de quem quer que seja? Essa é uma questão legítima e verdadeira. Assim, amados, o apóstolo Paulo se volta para Êxodo 33:19, onde o próprio Deus declara que Ele tem o direito soberano de ter misericórdia de quem quer. Deus disse a Moisés, olha o que Deus diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele é soberano. Nenhum homem pode bater no peito e requerer isso de Deus. Nenhum homem pode colocar Deus em um tribunal e julgá-lo e dizer para ele o que ele tem, o que ele não tem, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Não pode. Mas isso, amados, é somente a metade da questão. A parte concernente ao amor de Deus e à salvação dos homens e mulheres eleitos. Agora, a outra metade da questão, da mesma questão, vem à tona. Sim. Há injustiça da parte de Deus quando Ele odeia alguns e quando Ele não salva alguns homens. Veja, não há injustiça quando Ele salva, quando Ele estende o seu braço forte, quando Ele dá o seu filho para morrer, quando Ele derrama seu sangue santo, quando Ele vem na terra, Ele se encarna, vive como um homem, obedece à lei. Será que quando Deus Ele não quer salvar um homem, quando Ele odeia um homem, quando Ele não salva alguns homens,
A injustiça da parte de Deus quando Ele fabrica alguns como vasos de ira preparado para a destruição? Amados, a essa segunda metade da questão, temos a resposta no texto. Maravilhoso. Novamente, o apóstolo Paulo se volta para as Escrituras, onde Deus disse a Faraó: mas de veras, para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Êxodo 9:16. No texto, amados, o apóstolo identifica as Escrituras com a própria palavra de Deus. Não é uma ideia de Paulo, não é uma doutrina criada por homens, não é uma doutrina humana, não é uma doutrina cunhada por uma ideia, por uma mente humana. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, está mostrando para nós, está instruindo nós, é que olha o que Deus está falando para nós, olha o que Deus está revelando. O apóstolo Paulo está pegando a palavra de Deus e nos instruindo em uma doutrina bíblica. Ele está dizendo para nós: olha, Deus levantou o Faraó para um propósito, para um objetivo. No texto, quando Paulo identifica a palavra de Deus com a própria palavra de Deus, as Escrituras diz a Faraó, isto é, quando nós falamos as Escrituras, o que queremos dizer é que Deus, o próprio Deus, disse a Faraó: para isto mesmo te levantei. Então o apóstolo traça a conclusão que se aplica a ambos os lados da questão. A questão sobre o amor de Deus, aonde nós meditamos, e a questão, amados, sobre o ódio de Deus. Ele diz: logo pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Amados, é difícil para algumas pessoas crer, especialmente nessa última parte da questão, pois o homem pecador é sempre inclinado a dizer a coisa errada sobre Deus, porque o homem não tem, sem o Espírito Santo, uma visão correta de Deus. Se é difícil para ele crer na doutrina da eleição soberana, é ainda mais difícil para ele crer na doutrina da reprovação soberana. Quando nós estamos falando sobre essas doutrinas, o que tem que vir à mente é que lá na eternidade Deus aprovou alguns e Deus reprovou outros. Portanto, amados, cabe a nós, seres limitados, seres pecadores, dignos de recebermos a ira e a justiça de Deus, o que resta para nós é nos humilharmos. De uma forma, não receberemos, de outra forma, não receberemos essa palavra de Deus. De outra forma, não compreenderemos essa doutrina tão fundamental no cristianismo. De outra maneira, as nossas mentes e o nosso coração, o nosso entendimento se fechará. E olharemos para Deus como a maioria dos homens olham, com desprezo. Olham dizendo: eu não consigo assimilar, eu não consigo crer em um Deus que odeia, um Deus que condena homens e mulheres ao inferno, um Deus que escolhe não pelos méritos da própria pessoa. O religioso fica doido, o legalista fica maluco, o moralista enlouquece, porque nada do que ele faz pode atrair o amor de Deus para ele.
Nada. A sua religião é impotente. O seu legalismo, aquele monte de coisa, pode, não pode, devo, não devo, é impotente. A sua moralidade, não, eu sou melhor do que esse, eu sou melhor do que aquele, eu sou melhor do que todos juntos naquela situação. Isso não atrai Deus a você. O homem não pode atrair Deus a ele. É por isso que essa doutrina é tão importante para nós, porque foi lá na eternidade que Ele nos amou. Foi lá na eternidade que Ele escolheu Isaac e não Ismael. Foi lá na eternidade que Ele escolheu Jacó e não Esaú, antes dele terem nascido, antes deles terem feito o bem e o mal, antes de algum bem moral. E hoje, nessa noite, é isso que tem que recair sobre o seu coração, amados. Se Deus te escolheu, você é o mais bem-aventurado de todos os homens da face da terra. Porque o amor dele não está baseado na sua performance, no seu desempenho, no seu esforço, na sua dedicação, porque nada disso atrai Deus a você. Não foi essas coisas que atraiu, mas foi a sua fragilidade, foi a sua incapacidade. Quando nós nos humilhamos diante desse Deus e entendemos que Ele nos amou primeiro. Nenhum homem dá um primeiro passo a Deus. Eu canso de ver pregadores dizendo: quem é aquele que quer dar o primeiro passo a Deus? Um morto não pode andar, um morto não pode se mover, o pecador que odeia a Deus não pode ir ao encontro dele. Mas quando nós compreendemos que Deus lá na eternidade nos amou com um amor completo, com um amor eterno, com um amor que não oscila, com um amor que não diminui nem aumenta, é um amor completo, é um amor eterno. E que Ele veio ao nosso encontro, porque a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, Ele nos amou. Veja, as pessoas vivem querendo agradar a Deus, falar: poxa, será que Deus me ama mais porque eu estou indo mais à igreja? Ele tem que me amar mais do que aquele que não está indo. Deus tem que me amar mais porque eu estou fazendo mais. Não, o amor de Deus não é assim, não funciona dessa maneira. Quando Deus Ele te ama por completo, porque o amor dele, você e eu não somos o objeto do amor de Deus. O objeto do amor de Deus é o Filho dele. Por isso que todo aquele que está em Cristo tem o amor de Deus. E o amor de Deus, todos aqueles que estão em Cristo, tem todas as coisas. Então, amados, basta nós nos humilharmos diante dessa verdade espiritual. Basta nós nos humilharmos diante dessa doutrina maravilhosa, que fala de um Deus soberano, de um Deus supremo, que faz o que quer e quando Ele quer e da forma que Ele quer. E quem Ele aprova e quem Ele reprova está no controle dEle. Amados, olhemos para o que o texto está nos dizendo. Qual é o significado disso? Ele diz: para o que Deus levantou o Faraó? Deus levantou o Faraó para quê? E até onde esse levantar se aplica a Faraó? Precisamos olhar isso. Deus, amados, levantou Faraó somente a partir de um ponto de vista natural? Será? O significado é apenas que Deus o levantou como um homem, de forma que Deus lhe deu o poder, seus talentos, sua posição, a sua honra, e que Deus o levantou como um rei, de forma que Ele deu o seu trono, reino e domínio
Amados, ou significa também que Deus levantou o Faraó em sua impiedade? Geralmente, a resposta dada a essa pergunta é somente ao primeiro significado, e é o pretendido. A frase "para isto mesmo te levantei" é interpretada como significando que Deus deu a Faraó somente a sua posição, somente a sua honra, somente a sua grandeza, somente o seu poder, somente os seus talentos e o seu reino. Mas sem dúvida, amados, esses intérpretes dizem, ele não significa que Deus o levantou em sua impiedade. Veja o que eles dizem: de forma que Faraó, em sua impiedade, em sua rebelião contra Deus, tivesse sido posto ali por Deus. Então as pessoas têm essa visão, amados. Todavia, sem dúvidas, todas essas coisas estão inclusas, todas elas. Isto é verdade, não somente com respeito a Faraó, amados, mas também com respeito a todos os ímpios da face da terra. Faraó é mencionado como um tipo de todos os ímpios da terra. De um ponto de vista natural, Deus dá a cada ímpio sua posição, seus talentos, seu lugar e poder. Mas essa, amados, não é toda a verdade. Sem dúvida, esse não é o significado no texto. Em primeiro lugar, o contexto deixa isso claro. Sobre o que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 9, que nós estamos vendo. O que vem à sua mente, amados? Ele está falando sobre eleição e reprovação soberana. O apóstolo cita a palavra a partir da onde? De Êxodo, capítulo 9, versículo 16. E em Romanos, versículo 17, em conexão com a explicação que ele dá no versículo 18, ele diz: logo pois compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Essa é uma conclusão dupla, amados, a partir de um exemplo duplo. O significado necessário é que Faraó foi endurecido para este propósito. Agora, em segundo lugar, esse é também o significado da palavra em Êxodo. Repetidamente, amados, lemos que Deus endureceu o coração de Faraó. Eu sei que isso é geralmente interpretado como significando que Deus endureceu o coração de Faraó após Faraó se rebelar e ter recusado obedecer a palavra do Senhor. Mas essa é uma interpretação grosseira do texto, pois já no Monte Horebe, muito antes de Moisés aparecer diante de Faraó, Deus tinha dito: eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Deus falou lá no Monte Horebe, antes de Moisés ir a Faraó. Consegue entender isso? Deus estava falando assim: Moisés, você vai falar com o Faraó, mas fica tranquilo, porque eu endurecerei o coração dele, para ele não deixar o povo ir. É isso. Ele não ia deixar. Em Êxodo 4:21. Também em Êxodo 9, esse endurecimento do coração de Faraó é atribuído a quem? A Deus. Então é o próprio Deus que endurece o coração de Faraó. Deus tinha falado e assim agiu. Amados, Deus endureceu o coração de todos os ímpios. Devemos saber isso. O ímpio deve saber isso também. Se andamos nas sendas da impiedade, não devemos imaginar que fazemos o que nos apraz.
Não é salutar dizer aos ímpios que eles podem fazer o que desejam? Então eles não tremerão diante de Deus. O pecador não tremerá diante de um Deus com que ele pode fazer o que quiser, mas ele tremerá diante de um Deus que tem em seu poder, que o predestinou para fazer exatamente o que ele quer. Além disso, amados, o texto diz que este era o propósito de Deus. Eu o levantarei exatamente com esse propósito. O texto não diz que Deus levantou o Faraó a partir de um ponto de vista natural, de forma que lhe deu sua posição, honra e grandeza. Não. O texto diz no original, no grego, para isto mesmo eu te levantei. Isto mesmo era o que Faraó deveria se rebelar contra Deus. Este é o propósito. Deus disse a Faraó: você não deve imaginar, quando se rebela contra mim, que não fazes nada contrário ao meu conselho. Para este propósito eu te levantei. Amados, nós estamos diante de um Deus soberano, um Deus que tem um controle de todas as coisas. Portanto, o texto não significa, amados, meramente que Deus levantou o Faraó a partir de um ponto de vista natural, mas significa primeiro que Deus predestinou o Faraó em seu conselho para fazer exatamente o que ele fez. Segundo, amados, significa que Deus diz a Faraó: o fato de você permanecer aí, Faraó, em sua rebelião ímpia contra mim, não há parte da minha obra, mas é porque eu lhe dei poder para ficar aí. Você permanece aí somente pelo meu poder. Se esse não é o significado, amados, o contexto não tem nenhuma importância. Portanto, o significado é que Deus predestinou o Faraó para fazer as próprias coisas que ele fez, e que ele colocou o Faraó ali em sua rebelião ímpia contra Deus. Amados, é especialmente aqui, nesse ponto, que a doutrina da predestinação tem sido designada como uma doutrina dura. Bem aqui. Conquanto você fale somente da eleição soberana de Deus, a posição não é tão forte, a oposição não é tão forte. Mas, quando você mantém também a doutrina da reprovação soberana, e diz que Deus também determinou soberanamente as obras dos ímpios, as pessoas dizem que a predestinação é uma doutrina dura. Devemos entender isso, porque devemos ter algo a responder. A questão, amados, não é se defenderemos a Deus. A questão não é essa, se defenderemos a Deus. A questão não é se julgaremos que existe injustiça da parte de Deus quando Ele determina o ímpio em sua impiedade. Não. Pelo contrário, a questão é se Deus diz que Ele tem este direito. Então, amados, todo o contexto ensina que Deus predestinou o Faraó como um vaso de ira, preparado para a destruição, e que, como tal, Faraó teve que fazer a obra de Deus. A sua impiedade, a sua rebelião. O homem, quando ele está em rebeldia contra Deus, ele está fazendo exatamente aquilo que foi destinado a fazer. Não diga que essa é uma doutrina dura.
Se Deus diz que esta é uma doutrina, quando Deus diz que esta doutrina é verdade, então, amados, devemos nos humilhar e crer nela, com todo o coração. Amados, vejamos se esta é uma doutrina dura ou não, ou se os ímpios praticam a sua impiedade por seu próprio poder e força, ou Deus os coloca ali. Lembre-se, Faraó oprimiu o povo de Deus, ele buscou destruir a igreja. Nós podemos olhar, amados, para os repróbados meramente como homens, e então nossa atitude deveria ser de piedade humilde. Mas eles não aparecem meramente como homens, mas como ímpios. E então a questão é: eles permanecem ali por seu próprio poder, ou Deus os coloca ali? Quando Israel passou pelo Mar Vermelho, eles cantaram um cântico. Por quê? Porque Deus tinha destruído os seus inimigos. É uma doutrina dura dizer que todos os nossos inimigos estão na mão de Deus, não é? O povo passou o rio, o mar, e cantou do outro lado o hino da vitória. E eles se alegraram porque Deus destruiu os seus inimigos. Amados, Deus executa o seu conselho de reprovação, bem como o seu conselho de eleição. Quando Deus executa seu conselho de eleição, Ele diz assim: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Em outras palavras, Ele diz que fará de quem quiser o objeto de sua misericórdia. E quando Deus faz de alguém um objeto da sua misericórdia, Ele faz com que a sua graça entre em seu coração. Ele humilha e quebra esse coração, Ele esmiuça esse coração e faz com que ele se volte para Cristo. Se volte. E eu acho interessante é que às vezes quando nós conversamos com algumas pessoas, eles dizem assim: não, o homem tem o livre-arbítrio, o homem é quem escolhe Deus. Deus não força nenhum homem. Deus dotou o homem de livre-arbítrio, então é o homem que tem que tomar a iniciativa. Aí eu pergunto, às vezes, quando eu posso, quando eu tenho a oportunidade, eu creio na doutrina da eleição e na soberania de Deus. Eu creio que Deus escolheu pessoas antes da fundação do mundo. Agora, se eu cresce nisso, a minha oração seria estranha. Pois, se depende da pessoa aceitar a Jesus, se depende da pessoa dar a oportunidade a Jesus, para que eu iria orar a Deus? Porque quando eu oro a Deus, para Deus quebrantar o coração de uma pessoa, se eu não crer nessa doutrina da eleição e da predestinação, a minha oração fica estranha. Eu vou orar para Deus: Deus, converte a minha mãe, quebranta o coração da minha esposa. Deus vai falar assim: amigão, eu não posso fazer nada. Por que você está orando para mim? Você tem que orar para a pessoa. Conversa com ela. Eu sou um Deus impotente. Eu não mudo ninguém. Eu não quebranto o coração de ninguém. Eu não tenho esse poder. O poder é dado à pessoa. Por que você está orando para mim converter o coração dela? Por que você está orando para mim resgatar essa pessoa, transformar essa pessoa? Eu sou impotente. Eu sou um Deus fraco.
Eu sou um Deus que não tem força para quebrantar o coração de um pecador. Agora, quando eu creio nessa doutrina, que Deus é soberano, e Ele se compadece de quem quer, que Ele elegeu na eternidade, que Ele separou, que Ele predestinou, então eu posso orar, falar: Deus, se Ele for um eleito, se Ele for um escolhido na eternidade, quebranta esse coração, ó Deus, porque eu sei que não depende dele, depende de Ti, depende do Seu poder, depende da Sua força, depende da Sua vontade. Aí faz sentido eu orar a Deus. Então, amados, é importante isso, porque aquela pessoa é objeto da misericórdia de Deus. E assim, essa pessoa, Deus, Ele humilha e quebra esse coração, tira a cegueira dos seus olhos, abre o entendimento para essas verdades, e então faz com que aquela pessoa se volte para Cristo. Amados, mas as Escrituras ensinam que o eleito vai para o céu porque Deus mostra-lhe misericórdia, e que o repróbado não vai para o céu meramente porque Deus não lhe mostra misericórdia? É esse o ensino das Escrituras? Ou as Escrituras dão um passo adiante e ensina que existe sempre uma operação de Deus sobre as suas criaturas, nesse caso, as suas criaturas morais? Devemos, amados, entender a questão. As pessoas dizem que os eleitos vão para o céu porque Deus lhes mostrou misericórdia, e que os repróbados não vão para o céu porque Deus não lhe mostrou misericórdia. Em outras palavras, o repróbado vai para a destruição por si mesmo. Alguns até mesmo dizem que Deus mostra misericórdia aos repróbados no tempo. Essa é a teoria da graça comum. Deus mostra graça aos repróbados, e esses caem na destruição por si mesmos. É verdade, amados, que existe uma operação graciosa sobre os eleitos, e que não existe uma operação de Deus sobre os repróbados. O texto diz: logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece quem quer. Há uma operação, é influência dupla de Deus sobre os homens. Há uma influência salvífica de Deus sobre os homens pela pregação do Evangelho. O que estamos fazendo nessa noite? Estamos anunciando o Evangelho, estamos anunciando a palavra de Deus, estamos explicando a palavra de Deus. Uma influência sobre a mente e a vontade deles. Mas existe outra influência também, amados. Ela está expressa nas palavras: endurece a quem quer. Veja, endurece a quem quer. Qual é essa obra de Deus, através de qual Ele endurece o coração dos ímpios? Devemos observar, em primeiro lugar, amados, que Deus trouxe a sua palavra a Faraó. Veja, a palavra de Deus a Faraó foi que ele deveria deixar o povo de Deus partir. A palavra de Deus foi bem clara. Faraó entendeu a palavra de Deus. Da mesma forma, amados, a palavra de Deus chega hoje, não somente aos eleitos, mas também aos repróbados. Essa palavra significa simplesmente: arrependei-vos e credes em Jesus Cristo. A palavra de Deus a Faraó foi: arrepende-se. Você consegue entender que hoje a palavra de Deus está sendo pregada para você?
Você consegue entender que essa verdade vai impactar o seu futuro eterno? A sua atenção está aonde deveria estar nessa noite? Você consegue entender isso? Você consegue entender que Faraó ouviu a palavra de Deus? E a palavra de Deus para ele foi como um julgamento eterno? Você dia após dia está ouvindo o Evangelho, e coisas inúteis estão roubando a sua atenção, e coisas fúteis estão chamando a sua atenção e desviando a sua atenção. Você consegue entender que hoje, nessa noite, a palavra de Deus está sendo ministrada a você, e você está diante de um julgamento eterno? Ou Deus vai quebrantar o seu coração, ou Deus vai endurecer o seu coração ainda mais? Ou você vai se voltar para Deus e se arrepender, e chorar, e clamar, e buscar por um Salvador? Ou você vai olhar para a palavra de Deus com desprezo? Ou você vai continuar fazendo isso? É isso que eu quero que você entenda. Hoje nessa noite, assim como a palavra de Deus chegou a Faraó, hoje nessa noite está chegando a você. Arrependa-se. Foi o que foi dito a Faraó, é o que está sendo dito para você hoje nessa noite. Segundo Deus deu a Faraó a força para permanecer ali. Foi uma força grande que Deus deu a Faraó, amados. De outra forma, Faraó teria se acovardado, com medo. Ele poderia ter dito sem, contudo, se arrepender: eu deixarei o povo partir, visto que esse não era o propósito de Deus. Ele fortaleceu o Faraó. Você pode estar dirigindo o seu carro para um precipício. Você pode fazer duas coisas: pode dar mais gás ao seu carro, e um grande gás, de forma que apresse a sua destruição, ou pode aplicar os freios e fazer com que o carro pare. Se você der mais vapor a uma locomotiva que está em direção a um trilho quebrado, a destruição chegará mais rápido, não é isso? Deus deu mais vapor a Faraó, Ele lhe deu ainda mais poder. Com esse grande poder, Faraó disse o quê? Não, eu não deixarei o povo de Deus partir. Isso é o que Deus faz, amados, com todos os ímpios, com todos os pecadores. Em outras palavras, Deus realiza a sua reprovação soberana em harmonia com a responsabilidade do homem. Portanto, a conclusão do apóstolo Paulo permanece: ele compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Sim. Então, amados, por quê? Qual é o propósito? O versículo 17 diz: para em ti mostrar o meu poder. Deus queria mostrar seu poder em Faraó. Isto é, Faraó devia servir ao propósito de Deus, para que o poder de Deus pudesse ser manifesto. Que poder é esse, amados? O que Deus quis dizer quando disse a Faraó: para em ti mostrar o meu poder? Deus queria dizer meramente para que eu possa mostrar que sou mais forte que você, Faraó? Certamente não. Isso não mostraria o poder de Deus. Deus contra o pequeno Faraó. Deus contra o pequeno Faraó. O miserável Faraó, o miserável pecador. E isso não revelaria o poder divino. Não. O poder divino não é um poder mais forte do que o fraco pecador.
inútil pecador, desprezível pecador. Deus não mostra que Ele é mais forte. Deus não precisa lutar. Um Deus que luta não é Deus. Se essa é a nossa concepção, temos uma concepção pequena e errônea de Deus. Deus não quer mostrar que Ele é mais forte que um mísero humano. Não. Deus, talvez existisse algum homem que poderia fazer isso? Não. Poderia existir algum outro rei que poderia mostrar a Faraó que ele era mais forte que Faraó? Quando Deus diz, para em ti mostrar o meu poder, Ele quer dizer que Ele mostrará o seu poder divino sobre Faraó, a sua soberania, a sua majestade. O seu poder é o poder divino de Deus. É que Ele é Deus, que somente Ele é Deus, que não existe nenhum poder fora dEle, e que Ele cumpre toda a sua vontade. É por isso que Ele diz, eu te levantarei, Faraó, e lhe mostrarei que eu sou Deus, e que somente eu sou Deus, e que você e todos os ímpios, que todos os pecadores apenas me servem. Essa é a ideia. Este é o propósito de Deus. Assim, amados, o propósito se torna que o nome de Deus pode ser declarado por toda a extensão da face da terra. Esse é o propósito de Deus com respeito a todos os poderes dos ímpios. Os ímpios não podem dizer, nós também temos poder. Não, isso foi prometido no paraíso, sereis como Deus. Gênesis 3:5. Essa voz deve ser silenciada. O nome de Deus deve ser declarado por toda a terra. O justo deve declarar este nome de Deus de uma dupla forma, amados. De um lado, devemos dizer que os ímpios, quando se enfurecem contra Deus, quero que você entenda que foi para este propósito que Deus te levantou. Esse é o chamado prático da igreja. Lembre-se, amados, isso não foi dito a Faraó após a sua destruição. Isso foi dito a ele enquanto ele permanecia em sua rebelião contra Deus. Moisés teve que dizer a Faraó, enquanto ele permanecia ali em sua rebelião contra Deus, para este propósito, Faraó, Deus te levantou. A igreja nunca deve dizer algo diferente para os poderes dos ímpios pecadores. É uma vergonha ao nome de Deus que as igrejas digam aos ímpios, como Deus gostaria que você se achegasse a Ele, como Deus gostaria que você desse uma chance para Ele, como Deus gostaria que você desse um passo, permitisse. Por favor, você não quer vir? É uma vergonha para Deus. A igreja verdadeira deve dizer aos ímpios, enquanto eles se enfurecem contra Deus e a sua igreja, para este propósito Deus te levantou. O tempo virá quando os ímpios farão à igreja o mesmo que Faraó fez a Israel. O que diremos então? Devemos dizer, para este propósito Deus te levantou. Assim, pela fé teremos a vitória, amados. Por outro lado, o povo de Deus deve sempre confessar, tu tens sido misericordioso para conosco. Ó Deus,
Esse é o motivo de termos sido salvos, ó Senhor. Essa é o porquê essa doutrina não é contrária ao quem quiser. É verdade, essa é uma doutrina dura, duríssima, mas para quem? Para quem essa doutrina é incompatível? Para quem essa doutrina é incompreensível? Para quem essa doutrina de fato é dura? Para os ímpios, para os pecadores que não se arrependem. Mas não é dura para nós, para aqueles que se arrependem, para a noiva do Cordeiro, para a igreja santa e imaculada, comprada naquela cruz por um Deus glorioso, cheio de poder e majestade. Contudo, quando nós nos arrependermos, não devemos dizer, fui eu. Antes devemos dizer, foi Deus quem mostrou a sua misericórdia, sua glória e o louvor para sempre. Então, amados, o seu nome está sendo declarado por toda a extensão da terra, e podemos confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e que a Ele, somente a Ele, pertence a salvação. Essa é a doutrina dessa noite. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, obrigado, Jesus, pelo Teu Evangelho que foi pregado. Essa doutrina, Pai, é dura para os que se perdem. Essa doutrina é incompreensível para aqueles que estão cegos, para quem o Deus desse século cegou o entendimento. Mas para nós, ó Pai, que fomos alcançados e amados na eternidade, é o maior privilégio, é a maior glória, é a maior beleza revelada a nós, ó Deus. Obrigado, Jesus. Amém e amém.